Bom dia, pessoal. Na semana passada a gente viu a parte da visão, que é um dos sentidos, e hoje a gente vai ver os problemas relacionados a ela, né? Que a gente pode já nascer ou adquirir ao longo da vida. Então a gente vai trabalhar os seguintes tópicos. A gente vai falar um pouquinho como é que funciona o tema, né? Depois fazer uma revisão sobre o sentido da visão. Vamos falar dos problemas, né, que a gente conhece mais, sendo os principais esses aqui de baixo: miopia, hipermetropia, astigmatismo, estrabismo e presbiopia. Então, aí, como a gente sempre fala, no final um pouquinho das atividades, vou fazer um breve comentário. Então, a gente tem aqui, a gente pensa assim: a visão ela é igual para todos os animais? Todos os animais eles conseguem enxergar? Fica a nossa dúvida. Então a gente sabe que algumas espécies, né, de animais, né, vão enxergar melhor que os seres humanos. Para que isso? É uma forma de adaptação, seja para fugir, seja para procurar alimento, é uma forma de adaptação. Então, por exemplo, os cães eles enxergam melhores do que alguns outros seres, como a minhoca. Mas, no entanto, os cães, em relação a gente, eles enxergam menos. Então, assim, cada espécie vai enxergar de uma forma. E o que diferencia isso? Não sei se vocês lembram, existem duas células lá na retina, que elas captam luz e luminosidade. É a quantidade dessas células que vão fazer com que algumas espécies enxerguem mais cores, né? Ou enxerguem melhor, por conta da questão da luz que vai entrar no campo da visão. Então, normalmente, a gente vai ter as células fotorreceptoras da retina contribuindo para a visão dos animais. Quais são as células fotorreceptoras? Que vão captar, né, os cones, que captam as cores, e os bastonetes, que vão captar a luz. E alguns, por exemplo, a águia é um tipo de pássaro que vai enxergar melhor que os seres humanos. E como eu falei, já os cães vão enxergar menos que nós, porque eles têm menos cores, né? E aí, por eles terem menos cores, cones na retina, eles vão enxergar menos as cores, né? E agora eu vou fazer a segunda pergunta. Nem todo mundo usa óculos, alguns usam porque gostam, mas tem pessoas que usam porque precisam. Mas por que a gente usa óculos? Quando a gente sabe que o olho tem as características que a gente já estudou semana passada, quando nasce com algum problema, né? Aí a gente vai ter a necessidade ou não de usar óculos. A gente vai ver ao longo da aula. Mas normalmente quando o olho funciona como deveria, que a gente viu semana passada também, não é necessário usar óculos. E uma outra coisa que é necessário falar são que que os aparelhos eletrônicos, eles, uma vez que a gente utilize muito eles podem vir causar problemas de visão também. Então, às vezes, você não nasce com problema de visão, não nasce com alteração nenhuma na vista, mas devido ao uso contínuo de televisores, celulares, notebooks, tablets e etc., por eles emitirem luz azul violeta, isso vai levar à perda progressiva da visão, ou seja, à medida que a gente vai usando, a gente vai perdendo a visão. Porque essa luz azul-violeta desses aparelhos, elas causam danos, ou seja, elas pegam a célula da retina e estragam as células da retina. E aí a gente vai ter as imagens, elas não vão ser formadas direito. Então é a retina que forma a imagem. Se eu danifico as células que tem nela, você vai ter um comprometimento na formação da imagem. Então, fazendo uma revisão agora, a gente sabe que funciona a vista, como que funcionou e como que a gente verifica que ela não está funcionando ou que ela está funcionando bem. Quando a gente vai no consultório médico, no oftalmologista, através do teste da visão, que é aquele monte de letra, aquele monte de imagem que coloca à nossa frente.
Então, encontrei um problema. E vai ter solução? Sim. Normalmente usa-se lentes corretivas, que a gente vai traduzir como óculos, ou lente de contato para poder corrigir aquele mau funcionamento. E lembrando que os olhos ele tem a função de enxergar, é ele que vai fazer a interação do nosso corpo com o mundo. E a pessoa que nasce deficiente visual, ela vai desenvolver outro sentido para fazer essa interação. Então, lembrando, nossos olhos vai captar a imagem? Não, nossos olhos captam a luz, que vai passar por algumas estruturas do olho até chegar na retina, que é onde a gente vai ter quem? Duas células, cones e bastonetes. E esses cones e bastonetes vão captar essa luz e transformar em imagem. Pegou essa imagem, gerou sinal, né? Que tudo no corpo é sinal para poder chegar ao cérebro. Esse sinal é igual fofoca, ele vai chegando ao cérebro através do nervo óptico e no cérebro a gente interpreta a imagem. A luz que eu vi é um cachorro, a luz que eu vi é uma flor e daí por diante. Só para relembrar o caminho da luz, a luz passa pela córnea, que é a camada transparente, passa pela pupila, que é a abertura que fica na parte colorida do olho, passa pela nossa lente, que é chamada cristalino. Tô nem lendo aqui. Chega na retina, olha as células fotorreceptoras na retina, vão pegar essa luz e transformar em imagem. Uma vez que transforma em imagem, vai gerar sinais ou impulsos elétricos, é a mesma coisa, porque sempre bota, quando é a professora de vocês falarem, vocês colocam assim, impulsos elétricos, iguais sinais, porque às vezes tem palavra que fica mais fácil. Então, pega os sinais, os impulsos elétricos, passa pelo nervo óptico até chegar ao cérebro, que vai pegar esses impulsos ou sinais e criar a imagem, interpretar a imagem. Então, problemas de visão. Quais são as origens? Eu posso nascer com esse problema, né, com algum problema na formação da minha vista, ou pode se desenvolver ao longo com o tempo. Mas como? O uso excessivo de aparelhos eletrônicos, por exemplo, é uma das causas que podem levar, ou algumas doenças, né, como diabetes, enfim. Alguns distúrbios que a gente vai ver são esses 5 aqui, e a gente vai ver a medida dos slides. Então, primeiro, miopia. Uma pessoa míope, ela vai ter dificuldade para enxergar de longe. Então, caso eu esteja na rua e não enxergar vocês, se eu tivesse sem óculos, provavelmente vou enxergar vocês assim, ó. Passou? Qualquer um da turma do 6º ano, se eu não tiver de óculos, eu vou enxergar assim. Se eu tiver de óculos, eu vou enxergar nítido quem é que tá me chamando. Assim como todos os míopes. Então, a dificuldade é para enxergar de longe. Por quê? Porque o olho, quando se formou, ficou mais comprido que o normal. Por ele ser comprido, a imagem se forma antes da retina, ou seja, a luz não consegue chegar até o fundo da retina. Ela vai formar antes da retina, porque é tão comprido o caminho que ela não consegue chegar. Desculpa. Correção. Através de lentes divergentes. Por que lente divergente? Divergente espalha os raios. Se está longe, eu tenho que espalhar para que ele consiga chegar até o final. Então, lente divergente é para isso. Só olhar aqui. Visão normal. Olha onde que forma a imagem. No cantinho da retina. Na miopia, forma antes. Então, não vai chegar sinal para passar direito para o nervo óptico. Como é que eu corrijo? Eu boto uma lente divergente, né? E essa lente vai pegar essa luz e vai divergir, ou seja, espalhar até ela chegar no fundo. Então, não é difícil. Divergente é espalhar. Quando a gente chega da escola, se espalha, é mais ou menos isso. Hipermetropia. Hipermetropia já é o contrário. Eu tenho dificuldade para enxergar de perto. Por que isso acontece? Ao contrário da miopia, o olho não é mais longo, mais comprido. O olho é mais curto. Por ser mais curto, a imagem ela vai passar da retina. Então, passou da retina, tá aqui. Passou, eu vou ter dificuldade de enxergar os objetos de perto que estão perto de mim. Como que eu vou fazer isso? Lentes convergentes. Por quê? Se espalhou, eu tenho que juntar.
Então, a lente convergente, ela junta a luz que vem de fora para fazer com que essa luz não forme depois da retina, ela vai formar na retina. Vamos ver a imagem aqui que é mais fácil. Então, a pessoa que tem hipermetropia, as coisas longe, os objetos longe ela vai enxergar, os objetos de perto, não. Então, aqui, visão normal. Formou direitinho na retina, ó. Hipermetropia, a retina tá aqui, formou longeão. Como é que eu faço? Eu tenho que concentrar, puxar para cá. Eu uso como uma lente convergente, que vai puxar os raios para onde ele tem que ser formado. Então, dos dois problemas eu corrijo com lente. Um com a lente divergente para espalhar e outro com a lente convergente para juntar. Astigmatismo ou visão embaçada. Não é em relação a se o olho é mais comprido ou não, é dependendo da deficiência do formato da córnea. Só vou voltar aqui um pouquinho de slide. Qual é o primeiro lugar que a luz bate? Na córnea. Se eu tiver algum problema na córnea aqui, ó, já interferiu em toda a imagem que vai ser formada daqui para trás. Então, no astigmatismo, eu tenho uma deficiência do formato da córnea. Então, a imagem é recebida na retina com formato diferente, porque é o primeiro local, né, que a luz vai passar. Então, ao invés de você ter só um ponto de luz, eu posso ter vários pontos de luz chegando na retina, como se fosse discoteca da minha época, gente. Luz de festa, vai ficar vários pontos. Correção, lente cilíndrica, porque a lente cilíndrica vai arrumar esse formato errado da córnea. Então, vamos ver. A luz bateu, córnea normal, bate como um ponto único. Córnea com astigmatismo, como ela é toda irregular, vai aparecer múltiplos pontos. Aí, quando a gente vai ver como se tivesse bêbado, várias pessoas ao mesmo tempo, isso faz com que a visão fique embaçada. Então, falamos um pouquinho do astigmatismo. Estrabismo. Os olhos vão apontar para as direções diferentes, né? A gente vai ter vários tipos de estrabismo, por isso. Normalmente você tem problemas no alinhamento dos olhos. Lembrando que os olhos, além das estruturas que a gente viu, que formam a imagem, tem estruturas que seguram ele e faz com que a gente movimente. Por exemplo, o músculo, que recebe os sinais dos nervos da cabeça, ele vai fazer o movimento dos olhos. Se eu tiver um problema nesse alinhamento, devido a alguns problemas nesses músculos, eu vou ter essa questão do estrabismo. Então, quais são as causas? Dificuldade na coordenação do movimento dos olhos, pode a pessoa adquirir com alguns outros problemas. Uma hipermetropia grave, ou seja, eu tenho uma hipermetropia que não foi tratada, não foi corrigida. Paralisia cerebral, algumas causas genéticas podem levar, né, alguns distúrbios genéticos, infecções no sistema nervoso central, como a meningite, e também a diabetes. Se tiver uma pessoa tiver uma crise de diabetes forte, pode mexer no alinhamento desses músculos, dos olhos, né? Mexer no movimento desses músculos. Correção. Você pode usar óculos, tampão, normalmente em um olho só, fisioterapias e existem cirurgias também. Então, aqui a gente vai ver que existem vários de estrabismo. Estrabismo vertical, então a gente vai ter o estrabismo horizontal. O vertical, eu vou ter o olho apontado para baixo, virado para baixo, ao invés de estar centralizado. Na hipertropia, o olho vai estar direcionado para cima. Eu tenho estrabismo horizontal. Para fora, exotropia, porque exo, fora. E para dentro, esotropia. Então, eu posso ter o olho direcionado, ao invés de estar centralizado, virado para cima, virado para baixo, para o lado de fora, para o lado de dentro. Que são os tipos de estrabismo que a gente está vendo aqui. Presbiopia. É difícil falar essa palavra. Ela é parecida com a hipermetropia, porém com pessoas com mais de 40 anos. Por isso que a gente chama também esse problema de visão cansada. E a gente vai traduzir isso como uma visão embaçada.
O que acontece? Como eu falei para estrabismo, os músculos seguram o movimento do olho, tanto do abrir o olho das pálpebras, como o movimento do cristalino. Cristalino, como a gente já viu, é a nossa lente, né, que vai transformar o que a gente vê na imagem lá na retina. Ela ajuda na construção da imagem. Então, à medida que diminui a força dos músculos que controlam esse movimento, o cristalino não vai estar 100%. Ele não estando 100%, não vai focar a imagem para chegar na retina 100%. E por isso, a visão vai ficar embaçada. Correção. Lentes convergentes, está faltando um S aqui, ou bifocais. Na verdade, eu quis concordar. Desculpa, gente, volta. Lentes que podem ser convergentes ou bifocais. Convergente porque a maioria da visão embaçada é para perto. E aí, convergente é porque vai puxar os raios para formar direitinho na retina. Mas pode acontecer que o problema ser a pessoa não tenha dificuldade para enxergar de longe. Nesse caso, quando a dificuldade é para enxergar ambas as imagens, usa-se o óculos bifocal, que vai servir tanto para ajudar a ajustar a visão para longe, como ajustar a visão para perto. Então aqui, cristalino com o aspecto normal. O cristalino perdendo a elasticidade, ele fica frouxo, aí ele não consegue focar os objetos que estão próximos, normalmente que estão próximos. Só que eu falei que existem os casos que ele não consegue focar para os objetos longe, que nesse caso, quando ele não consegue focar, eu vou usar uma lente bifocal. Mas normalmente é para objetos próximos, e aí eu vou usar a lente convergente, que é o mesmo sentido da hipermetropia. Como a imagem vai ser gerada depois da retina, eu concentro ela para onde ela tem que ser gerada na retina. Aqui, ó, a imagem, como é que fica com a visão, com a presbiopia ou hipermetropia, que é para perto. O gato tá ali, você vai enxergar ele meio embaçado. Então, como atividades, vocês vão ter o teste, como sempre, né? 2 questões no Google Formulário. E as atividades finais eu vou sinalizar quais vocês precisarão fazer, né? Não tô passando todas, eu já comentei com vocês que prefiro que selecione as mais importantes, já que eu não vou estar próximo, então as mais importantes e a que tem a ver mesmo com a aula, que foi trabalhado com a aula. Qualquer dúvida, a gente vai estar nas lives, no Google Classroom, e uma boa semana para vocês.